Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gregório Magno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje nós iniciamos uma leitura dentro da nossa quaresma, que é o número dos eleitos, de Dom Bernard Maréchal, da ordem monge da ordem beneditina. Esse texto está na Revista Permanência 269. É um texto que está também no site da Permanência. Se vocês procurarem esse texto, vocês vão encontrá-lo. O número dos eleitos, tá certo? E vocês podem acompanhar a leitura se quiserem, a partir do site, né? Primeira parte, a tradição. Domine sic paucit sunt qui salvator. Senhor, são poucos os que se salvam. Lucas 13, 23. Primeiro item da primeira parte. A fé e a razão. A fé em nada se assemelha às opiniões humanas. Ela prescinde da concepção subjetiva do espírito, que variaria segundo os indivíduos, e corresponde à substância de uma verdade firme e imutável. A fé se fez a si mesma. Por isso, a razão humana tende a aceitá-la como Deus a apresentou e não julgá-la, pois não é capaz disso. Ademais, deduzir e coordenar as consequências que decorrem dela é um ministério belíssimo. Em suma, a fé não é objeto submisso à razão, mas tem princípios que ultrapassam a razão, sem com isso contradizê-la. A fé tem regras e elementos de tal amplitude que deixam a razão. O termo, acreditamos, é de Bossuet. Desconcertada, como as parábolas cuja imensa abertura escapa a qualquer medida. Por isso, a razão não se deve retirar ou isentar, menos ainda se insurgir, se na fé existem elementos que excedem a compreensão e a deixam escandalizada por causa de uma como incompatibilidade que a razão acredita haver encontrado. Nesses lances é obrigatório que a razão se imponha silêncio a si, humilhe-se e adore. Tão logo se humilha e adore, de certo, descobrirá, na obscuridade do mistério, as luzes que lhe hão de saciar a legítima necessidade de conhecimento, pacificar a inquietação e, quiçá, deliciá-la. Essas reflexões nos vêm ao espírito no momento em que tratamos da temível questão do número, do reduzido número dos eleitos, pois é este um dos problemas que mais incomodam as susceptibilidades e causam repugnância à razão humana. Essa introdução é muito interessante, né?
por causa exatamente da confusão que nós temos hoje, né? Com o mundo já completamente racionalista, né? Entre a fé, né? E a nossa limitada, pobre razão humana, né? Isso aqui vale, esse pequeno texto vale mais do que uma encíclica famosa de um papa modernista, né? Que tratou do tema, né? Reduzido o número dos eleitos. Pois bem, exclama a razão, poucos serão os eleitos? Perder-se-á eternamente a multidão do gênero humano? Seria frustrar para a maioria da humanidade a redenção que o sangue de Jesus Cristo operou? Seria a misericórdia de Deus de algum modo vencida pela justiça divina? Recolheria ela apenas poucos eleitos e deixaria cair no abismo eterno uma avalanche de condenados? Assim fala a razão, seguindo o impulso da sensibilidade natural. Ora, essa linguagem não é sóbria nem judiciosa. O número dos eleitos é uma questão de fato, sobre que o raciocínio perde todos os direitos. Dá-nos a Sagrada Escritura, expressão do pensamento divino, algum esclarecimento sobre o problema dos destinos humanos? Eis o que se deve buscar com espírito submisso. E uma vez exposta à luz meridiana a resposta da Sagrada Escritura, a razão só lhe cabe inclinar-se e adorar. Na Sagrada Escritura se encontram, a respeito do problema dos eleitos, textos concordantes que sempre nos parecem peremptórios. Então eu vou citar alguns textos do Novo Testamento, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que acertam com ele. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 20, versículos 16 e 22, 14. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele disse-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita da penitência, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 25. Ao nosso ver, as declarações do Salvador são de uma clareza indubitável. Como negar que se está falando da salvação das almas? Estão abertos os dois caminhos, o largo, que conduz à perdição, e o apertado, que conduz à vida. E é com dor que Nosso Senhor atesta, numa concepção abrangente, que muitos caminham no primeiro e poucos seguem o segundo. E se alguém alegar que a misericórdia divina há de impedir, à beira do abismo, a maioria dos homens que nele se precipita, Nosso Senhor destroçou essa ilusão quando, à pergunta dos discípulos,
são poucos os homens que se salvam? Respondeu ele: procurai entrar pela porta estreita, porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e não o poderão. Assim, quem não se esforça a fim de entrar pela porta estreita, não há de ser um esforço tardio que lhe vai permitir a entrada, ficando, deste modo, do lado de fora. Esses textos se nos apresentam, nunca demais repetir, com tal clareza que nenhuma agudeza os poderia obscurecer. Mas é preciso interpretar a Sagrada Escritura de acordo com o ensinamento da Igreja, que, revigorando-se a cada época, constitui a chamada tradição. Em qualquer ponto em que haja ambiguidade, a tradição, em último caso, fixa a doutrina que os fiéis devem considerar de fato como a palavra de Deus. Se o problema é o número dos eleitos, consultemos a tradição. Se a voz dos primeiros padres, dos doutores da Igreja, dos escolásticos da Idade Média, dos teólogos e dos célebres pregadores modernos nos declara que os eleitos, isto é, os salvos, são poucos em relação aos condenados, é evidente que o problema está resolvido. A Sagrada Escritura, de per si, já era bem clara. Por seu lado, a tradição não permite que nos desviemos do sentido óbvio dos textos. Por isso, estabelece de uma vez para sempre a interpretação e a impõe como regra para os cristãos. Eis como o Concílio de Trento estabelece a autoridade da Igreja e dos padres em relação à interpretação da Sagrada Escritura. Então veja que esse monge, né, ele está recorrendo às únicas fontes que nos dão certeza absoluta das coisas, da nossa vida e de tudo mais, né, para nós católicos, certo? As Escrituras, a tradição. Na verdade, a tradição vem antes, em termos de autoridade, né? Então, a tradição, as Escrituras, os padres, os concílios e os dogmas. Né? É assim que nós fazemos em toda, ou o católico faz, né? Em todas as questões importantes da vida e em todas as áreas do conhecimento. Né? Nós estamos fazendo isso, por exemplo, né, na nossa análise da ciência moderna, num outro apostolado nosso, né, recorrendo exatamente a isso. Né? As Escrituras, a tradição, aos padres da Igreja, aos concílios e aos dogmas. Isso é a firmeza da nossa Igreja e deve ser o alimento da nossa fé. Né? Então vamos ver o que o Concílio de Trento estabelece. Né? Como o Concílio de Trento estabelece as tradições, a autoridade da Igreja e dos padres em relação à interpretação da Sagrada Escritura. Né? Vamos lá. Para reprimir a petulância de certos espíritos, isso é o Concílio de Trento falando. O Santo Concílio não permite que ninguém, apoiando-se sobre a prudência pessoal, nas coisas relativas à fé e aos costumes, ouse amoldar a Escritura aos próprios sentimentos e a interpretá-la de encontro ao sentido que apregou e apregoa a nossa Madre Igreja, a qual pertence julgar o verdadeiro sentido e a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras, ou ainda contra o unânime e concordante ensinamento dos padres. Então, a unanimidade entre os padres da Igreja significa
um dogma da igreja, né? Aqui tem uma nota dizendo assim: não é lícito dizer que o problema do número dos escolhidos seja estranho à fé e aos costumes. O aviso de Nosso Senhor, procurar entrar pela porta estreita, tem um eco incontestável para a direção da vida humana. Até os adversários da tradição reconhecem que a solução do problema tem importantíssimas consequências práticas. Essa é uma nota do próprio monge Mahershu, né? O autor do texto. Assim, o espírito humano não está livre para seguir os próprios sentimentos em questões escriturárias ou escriturísticas. Deve ele consultar a tradição da igreja e também o ensinamento dos padres, que constitui uma parte importantíssima da tradição. No momento em que se reconheça que a tradição fixou o sentido de um texto, não é mais lícito buscar e abraçar outra interpretação. Ora, já se pronunciou a tradição sobre o problema do número dos eleitos? Tem os padres um ensinamento unânime? É o que vamos estudar e revelar. Então veja a pergunta. A tradição já tratou do problema? Os padres têm uma unânime opinião sobre o problema? Né? Porque se isso tiver acontecido, acabou o problema para nós, né? É o que vamos estudar e revelar. Após analisarmos os padres da igreja, seguiremos o influxo da tradição nos grandes teólogos da Idade Média e depois nos autores mais santos reputados da modernidade, que estão de pleno acordo com os padres acerca do ensinamento do pequeno número dos eleitos, como iremos constatar. Item 2. Nós estamos então na primeira parte, a tradição. Agora, item 2. O item 1 foi a fé e a razão. Item 2. O ensinamento dos santos padres. Então, aqui ele vai consultar, né, a patrística. Tá certo? Ele vai consultar a patrística. Os dois caminhos, o largo e o apertado, que Nosso Senhor descreveu no Evangelho, reaparecem a todo instante nos escritos da época apostólica. Os antigos autores o simbolizavam na forma da letra Y, que designava uma bifurcação. Aqui tem uma nota dizendo assim: as citações abundantes deste capítulo e dos dois seguintes foram quase todos retirados da excelente obra do reverendo padre Götz, De Paucitate Salvadorum Quid Docerunt Sancti. Então ele está usando uma obra, né, para coletar essas fontes, né? Então, aqui da época apostólica ainda, né? A época apostólica é a época que os apóstolos estavam vivos ainda, né? O último apóstolo a morrer foi São João, né? O documento velhíssimo, intitulado Doutrina dos 12 Apóstolos, de Daquê, começa com a parábola dos dois caminhos, o caminho da luz, o caminho de luz e o de morte e trevas. Nas homilias atribuídas a São Clemente, lê-se o seguinte: essa obra de Daquê, né, ela está traduzida para português naquela, ou pelo menos eu conheço a tradução daquela coleção da Paulus sobre a patrística, né, aquela coleção de capa verdinha, né? Tá certo?
Nas homilias atribuídas a São Clemente, lê-se o seguinte: existem dois caminhos. Um é o caminho dos que perecem. Ele é largo e plano, e nele nos perdemos sem cansaço. O outro é o caminho dos salvos. Ele é estreito e acidentado, e, com muito trabalho, nos conduz à salvação. Homilia 7. A epístola atribuída a São Barnabé contém o mesmo ensinamento. São Barnabé é o companheiro de São Paulo, né? Em muitas das suas viagens, né? Então vamos lá. São Barnabé. Há dois caminhos, um de luz e outro de trevas. Grande é a diferença entre eles. O primeiro está marginado pelos anjos de Deus, e o segundo pelos anjos de Satã. O autor descreve as obras opostas pelas quais se vão a um ou a outro caminho. Ele chama claramente o segundo de o caminho da morte eterna e do suplício infindo. A palavra dos dois caminhos estava de tal forma gravada no espírito dos herdeiros imediatos da tradição apostólica que Clemente de Alexandria a insere logo no início de sua obra. Vamos a Clemente. Um é apertado, porque o encurtaram os mandamentos e as proibições. O outro é largo e espaçoso, porque nele se dá plena liberdade à voluptuosidade e à cólera. Pitágoras aqui nos proíbe de seguir o sentimento da multidão que, segundo ele, é a miúde temerário e absurdo. Isso é São Clemente de Alexandria ainda. Aqui tem uma nota dizendo assim: muitos padres chamam a letra Y de a letra de Pitágoras. O velho filósofo também ensinara a parábola dos dois caminhos, o que prova que era ela um adágio da sabedoria primitiva, de que se serviu Nosso Senhor, consagrando-a com a sua autoridade. Por isso ele faz a referência a Pitágoras, né? Orígenes não é menos claro ao explicar os dois caminhos e o pequeno número relativo dos cristãos verdadeiros. Orígenes agora, né? Agora que nos multiplicamos, tornou-se difícil que todos sejamos verdadeiramente bons e impossível que a palavra de Jesus, muitos serão chamados e poucos os escolhidos, não se cumpra. Dentre as pessoas que professam a fé cristã, poucas encontramos que tenham verdadeira fé e sejam dignos da beatitude. Aqui tem a referência à homilia do Orígenes, né? Até o poeta semi-cristão Ausônio menciona 2 vezes em seus versos a letra simbólica Y e descreve as 2 rotas em que se abre esta bifurcação. Escreveu Lactâncio, para a instrução do imperador Constantino, um tratado inteiro sobre os 2 caminhos. Vamos a Lactâncio, que, à semelhança da letra Y, representam o curso bifurcado das vidas humanas. Um braço dobra para o Oriente e indica a boa vida. O outro, para o Ocidente, indica a vida má. Só quem segue a justiça e a verdade há de receber a recompensa imortal e encontrará na posse da luz eterna. Ora, segundo o Salvador, o número dos que caminham nesta direção é pequeno. Então, esse é Lactâncio. São Jerônimo menciona essa obra de Lactâncio e também se serve do simbolismo da letra Y, abre aspas, que, observa ele, representa uma bifurcação da vida que se orienta à direita ou à esquerda, fecha aspas.
Nós, como que reunimos esses textos concordantes dos primeiros padres, a fim de deixar claro que o pensamento deles estava muito apegado às palavras de Nosso Senhor, as quais consideravam as mais austeras e práticas. Não tinham eles dúvidas de que tais palavras indicavam manifestamente a salvação ou a perdição das almas. Que respondem os modernos, segundo os quais essa célebre passagem do Salvador aludiria tão somente ao reduzido número de judeus que aceitariam o ensinamento e entrariam na igreja. Então essa é a interpretação dos modernos que diz aqui, né? Esse texto, gente, ele foi, só para ter uma ideia, né? Ele é de 2007, tá? Então ele é bem da nossa época, né? Então, essa passagem aludiria ao número dos judeus, né? Convertidos. Não era esse o entendimento dos antigos padres, que enxergavam nessa doutrina a apreciação do Salvador relativa aos caminhos opostos da vida humana. Portanto, essas palavras ainda são atuais. Agora vamos apresentar citações taxativas dos padres sobre o pequeno número dos eleitos. Então vamos lá. Tertuliano. Tertuliano é do século II, né? Desculpem. Tertuliano. Nem todos são salvos, apenas uns poucos judeus e cristãos. Santo Irineu, que foi discípulo de São João, né? Tanto hoje em dia quanto no tempo do Antigo Testamento, Deus não se agrada do grande número. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Isso é Santo Irineu. Santo Hilário. Toda a carne será julgada. Bem-aventurados serão os escolhidos, pois segundo o Evangelho, muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. São Basílio faz uma exortação sobre o comportamento do religioso. São Basílio Magno, que é irmão de São Gregório Magno, que é o santo que tem a festa hoje, né? Que nós comemoramos a festa hoje. São Basílio Magno fez uma exortação sobre o comportamento do religioso. Então vamos lá, São Basílio. Fica ao lado dos poucos. O bem é raro. Apenas uns poucos entram no reino dos céus. Não acredites que quem habita nas celas será salvo, a despeito da boa ou má vida que leva. Está falando para os religiosos, né? Santo Efrem, grande santo oriental, né? Padre oriental. Santo Efrem comenta no mesmo sentido sobre a porta estreita e o caminho apertado. São Gregório Nazianzeno chama aqueles que se perdem de poeira infinita, em comparação com os vasos de eleição. Aqui tem as referências dos sermões da origem dessas frases que estão aqui, né? Então esse aqui é São Gregório Nazianzeno. Santo Ambrósio. A pergunta do Salmo. Senhor, quem habitará o vosso tabernáculo? Quem repousará na vossa montanha santa? Responde. Alguns, mas poucos. Non utique nullus, sed raros. Ao pregar para o povo de Antioquia, exclamava São João Crisóstomo, cuja vida nós leremos desse ano, se Deus quiser.
São João Crisóstomo. Quantos pensais que se irão salvar nesta cidade nossa? O que vou dizer é doloroso, mas ainda assim vou dizê-lo. Entre tantos milhares de pessoas, não haverá 100 que serão salvas. E mesmo assim, não estou certo desse número. A perversidade é muita entre os moços e muita a negligência entre os velhos. Homilia 24, acerca dos Atos dos Apóstolos. Certos críticos levantaram dúvidas sobre a autoria desta homilia de São João Crisóstomo, né? Em todo caso, a terrível ameaça contida nela se encontra, com termos mais ou menos parecidos, noutras passagens dos escritos de São João Crisóstomo. Mormente no tratado sobre o sacerdócio. Os beneditinos consideram autêntica a homilia. O autor do texto é da Ordem de São Bento, né? Então ele sabe que, embora haja discussão sobre a autenticidade da homilia, a Ordem de São Bento considera a homilia como autêntica. Ao explicar uma perícope do Eclesiástico, afirma São Jerônimo que, abre aspas, a prédica se torna ineficaz, se promete de leve à multidão a beatitude e o reino dos céus. Fecha aspas. Demais a mais, ele prega sem rodeios a doutrina do pequeno número, quiçá do pouquíssimo número dos eleitos. Então, São Jerônimo agora. De acordo com a palavra do Salvador, haverá tanta penúria de santos, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, que seu minguado número é comparado às raríssimas oliveiras que ficam de pé após serem sacudidas e colhidas, ou então aos cachos, ou antes, aos bagos espalhados, que os pobres se põem a catar depois da vindima. Isso aí foi São Jerônimo. Mais adiante, vemos transcrever longos trechos de Santo Agostinho a respeito. Mais adiante vamos transcrever longos trechos de Santo Agostinho a respeito do número dos salvos. Por enquanto, vos basta a transcrição da passagem seguinte, que é muito significativa. Então, Santo Agostinho, né? Num sermão aqui. De certo, são poucos os que se salvam. Recordai-vos da pergunta que está nos evangelhos. Senhor, são poucos os que se salvam? Que respondeu o Senhor? Ele não disse, não vos inquieteis, pois os salvos são muitos. Não, ele não disse isso. E o que foi que disse? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ao falar assim, confirma o que se acabou de escutar. São poucos os que passam pela porta estreita. Mas ainda, disse ele, estreita é a porta e apertado o caminho da vida, e raros os que acertam com ele. De que nos serve desfrutar? Fecha aspas para Nossa Senhora, aqui entra Santo Agostinho, né? De que nos serve desfrutar com as multidões? Escutai-me, vós que sois poucos. Sois muito inclinados a me escutar, mas pouco a me obedecer. Eu vos peneiro e cato os grãos de trigo, mas é raro enxergar algum grão que bate o vento. No entanto, toda a palha é vã. São poucos os que se salvam, se comparados aos muitos que perecem.
ele vai continuar aqui a sua coleta de citações dos padres da igreja. Eu vou parar aqui logo depois dessa citação de Santo Agostinho. Depois ele vai agora citar São Leão Magno, enfim, São Gregório Magno, etc, etc. Né? Então, eu queria parar aqui e para fazer o seguinte comentário. Todo religioso sério, todo estudante sério da doutrina católica, todo homem que se diz ou que quer se passar, né, por um intelectual católico, ele tem que fazer, em qualquer questão que ele esteja discutindo, ele tem que fazer o mesmo caminho que esse monge beneditino está fazendo aqui para discutir a questão do número dos eleitos. Não é? Porque para nós só existe segurança, segurança de conceitos, segurança da verdade, puramente a verdade, na tradição da igreja, tá certo? Que vai nos interpretar as escrituras, tá certo? Nos atos proclamados pela igreja, seja na forma de documentos de concílios ou proclamação de dogmas, tá certo? Para nós, católicos, nós temos que nos basear nessa do Marichal está fazendo aqui conosco, é uma via de certeza absoluta sobre o que ele está falando, né? Esse assunto nos interessa agora, porque nós estamos na quaresma. Mas esse é o caminho para qualquer assunto referente à nossa religião, né? E é essa a nossa certeza, tá certo? A nossa religião nos dá essa certeza para além da nossa razão, né? Para além da nossa razão, certo? Então eu queria agora ouvir, se houver, observações ou comentários sobre essa nossa nova leitura. E acho que é a última da quaresma. Professor, Sim. essa última colocação que o senhor fez, ela chama atenção principalmente para a nossa atitude moderna, especulativa, não é? E como que a gente está colocado no mundo que, dentro da igreja, nós temos a tradição e a contradição, né? A contradição é tudo o que dizem os velados. Só veja, nós estamos falando do número dos eleitos, que é uma, digamos, uma redução ainda, digamos assim, um estreitamento maior ainda do nosso maior problema, que é a salvação para a vida eterna, né? E a igreja falando baboseiras, bobagens, diminuindo, tornando inexistente o inferno, né? E nós ainda com uma mente especulativa, que ela é especulativa, digamos assim, né? De novo, sempre a cabeça fendida, né? A cabeça dura. Porque a gente não havia física,
temos uma vida escolar, nós somos educados assim, educados não, o senso comum é esse. E existe outra coisa lá. Outra coisa lá é a religião e o que ela tem a nos dizer, né? Não bastasse isso, dentro da própria igreja, a contradição. Então, o que chama a atenção no senhor, essa última fala do senhor, é a necessidade de nós, católicos, sermos um pouco mais simples, no sentido de simples e obedientes, não tão especulativos, né? Buscar o conhecimento para desfazer as contradições, não para aumentá-las. Buscar conhecimento para desfazer das baboseiras da ciência, né? Buscar a verdadeira ciência, nos afastarmos dessa vaidade, digamos, intelectual que nos afasta, né? Isso é vaidade do demônio, né? Do demônio. Ô, professor, e outra coisa que, assim, o tempo inteiro, desde que começou, né, a leitura, é inevitável que nosso olharzinho míope, pense no número dos eleitos, assim, no número, no número. Quer dizer, isso é uma coisa que assim, é uma grosseria da nossa parte, mais outra situação de nós pensarmos assim que não cabe na nossa cabeça tal número, não é? Isso é uma certa, não sei, assim, eu comecei pensando isso quando o senhor começou a leitura, você fica assim, mas que número será esse? E a hierarquia? Aí a gente pensa assim, que nós estamos num mundo que mente sobre uma coisa fulcral na natureza, que é igualdade. Claro que nosso Senhor tem suas preferências, isso está na Bíblia, né? Claro. São bobagens assim, que passam, mas a gente culmina com até essa parte da leitura, de que é necessário aceitar a palavra de Deus como ela é. Não é, professor? É simples assim, né? Sem mais, né? E não é à toa que o nosso autor aqui, o Dom Bernard Marechaux, ele começa dizendo assim: por isso, a razão não se deve retirar ou isentar, menos ainda se insurgir, se na fé existem elementos que excedem a compreensão e a deixam escandalizada, por causa de uma, como que, incompatibilidade que a razão acredita haver encontrado. Nestes lances, é obrigatório que a razão se imponha silêncio a si, humilhe-se e adore. Tão logo se humilha e adore, de certo descobrirá, na obscuridade do mistério, as luzes que lhe hão de saciar a legítima necessidade de conhecimento, pacificar a inquietação e, quiçá, deliciá-la. Então, a razão, ela tem um limite, a razão humana, que a própria razão tem que perceber e não tentar se ultrapassar esse limite, né? Então, é o que você falou. A nossa pretensão racionalista é de que a razão pode tudo entender, tudo avaliar, tudo absorver. Né? Não é assim. O católico não pode pensar assim. Né? E é o que ele diz aqui. Né? Eu já falei algumas vezes sobre o mistério, os mistérios da nossa religião. Né? Esses mistérios, não é que você não possa usar a razão
para refletir sobre os mistérios. O que você nunca pode pretender com a sua razão é desvendar o mistério, né? Você pode contemplá-lo com a razão, você pode refletir sobre ele. Pega Santo Agostinho, por exemplo, refletindo sobre o mistério da Santíssima Trindade, né? Ele vai, com a sua razão, desbravando os campos até certo ponto, né? E assim com todos os mistérios, o mistério da redenção, né? Mas a razão tem que saber que de um ponto adiante ela tem que fazer o quê? Impor silêncio a si mesmo, humilhar-se e adorar. Certo? Isso é, é uma mortificação que nós temos que fazer com a nossa razão para que nós atinjamos, de alguma forma, a luz do mistério. Sem essa mortificação da razão, nós sequer conseguimos ver a luz ou sentir a luz de todos os mistérios da nossa fé. Os mistérios da nossa fé são obscuros para a razão, mas são luminosos para a fé, né? Se nós não fizermos esse movimento de calar a nossa razão, nós não chegaremos a ver nenhuma luz dos nossos mistérios, né? E é isso que ele, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo do texto, ele já nos sinaliza. Olha, dê um jeito de parar a sua razão no ponto certo. O Felipe levantou a mão aí. Professor, aproveitando, não sei se hoje é o último dia, né, mas o que essa leitura, isso me ocorreu ontem, né, mas eu não quis falar porque o senhor estava meio gripado ontem. Hoje o senhor melhorou bastante. Hoje não é o último dia, não, só. Que último dia? Bom, a gente não sabe, pode ser, eu posso, né, ser o meu último dia aqui na Terra, mas... Então, mas tudo bem. Essa é a última... Não, essa é a última das leituras. Mas eu vou continuar a leitura até o final. É o último texto. É o último texto. Eu dei uma boiada aqui. Não. Mas, enfim, é que eu queria só... que me ocorreu ontem a questão que o senhor fala que da associação ali, né, do convívio entre nós, a gente espera vocações, né? Então, através da nossa vida católica, pode despertar nos nossos filhos a vocação para o sacerdócio. E isso, quando eu via, eu ficava assim, com certo receio, porque a gente tende a não querer que os nossos filhos sofram, né? Então, eu imagino uma vida confortável para o meu filho e tal. Eu falo para o Joaquim, você tem dois caminhos, você vai ter uma família, você vai casar com ter uma família, ou você vai seguir o sacerdócio, casar com a igreja? Ele, não, papai, eu quero uma família. Eu falei, não, então tá ótimo. Mas assim, aí ontem eu pensei assim, esse sofrimento que é a vida do sacerdócio, né? Eu já vejo eu não tenho tanto receio, eu já vejo assim com bons olhos, porque você aceitando esse sofrimento. Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, uma passagem de Santa Teresa, ela fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, porque eu não sei se eu estou fazendo entender, mas só uma passagem. Quando eu frequentava com mais frequência lá a fraternidade, eu fui ter um atendimento lá com o padre Daniel Marré, e ele chegou assim para me atender. Ele tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, eu vi ele ali com a mala dele, eu ficava imaginando, nossa, esse homem, olha só a vida que ele leva, né? O sacrifício, tudo. E eu vi aquilo como uma coisa assim ruim, mas eu ficava com receio. Hoje eu acho que ontem me ocorreu isso, falando, nossa, isso é uma graça, né? Porque você aceita esse sofrimento. Então, eu quero dizer, a vida do sacerdote, como é, né? Ele se entrega, imagina o tanto
de sacerdote que leva uma vida de sofrimento aí, mas o sofrimento que vai salvar a alma, né? Que vai levar ele para Deus. Então, eu queria dizer isso, que eu, após esse trecho, né? Essas leituras sobre o inferno, eu fiquei com essa outra visão da coisa. Agora, não está na minha mão a vocação do meu filho, né? Isso Deus é que vai. Mas eu só queria comentar isso. Ótimo, Felipe. Não, o sacerdócio é uma vocação altíssima, né? É ele que é pelas mãos do sacerdote que há a consagração da hóstia, é por essas mãos que nós recebemos Nosso Senhor, pelo Tribunal da Penitência, que é presidido pelo sacerdote, que nós obtemos o perdão dos nossos pecados, né? Enfim, a nossa igreja é sacramental e o sacerdote é fundamental nessa nossa igreja, né? O sacerdócio é um caminho, uma vocação, um chamado de Deus, né? Vocação é chamado, elevadíssimo, né? Obviamente, né? E a gente, inclusive, tem que rezar pelos sacerdotes que nos atendem, que nos já atenderam, né? Sempre, porque a vida é muito difícil deles, principalmente agora com essa crise enorme, né? da igreja. Mas nós também temos que pensar que nós, leigos, né? Temos também uma vida para salvar, né? Nossa vida, né? Então, e aos leigos cabe um sacerdócio não, um apostolado muito inferior, muito menos elevado, né? Mas também cabe, né? De alguma forma Deus utiliza da gente, dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas conversas, né? Para salvar outras pessoas também, né? Então, de certa forma, o sacerdote faz isso em altíssimo grau, né? Mas de certa forma, nós também leigos não podemos simplesmente, né, entregar tudo nas mãos do sacerdote, né? do sacerdote. Mas sim, eles têm uma vida terrivelmente sofredora, principalmente agora, né? Se eles escolherem se salvarem também, né? Porque não serão poucos os sacerdotes que não se salvarão, né? A gente sabe disso, né? Porque essas palavras de Nosso Senhor se aplicam tanto aos fiéis leigos como aos fiéis religiosos e sacerdotes, né? Obviamente, né? O chamado deles é muito elevado, mas, enfim, a correspondência nem sempre, né? Mais alguma observação ou comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gregório Magno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.